Que Aline, boa noite. Você já está no ar, minha filha. Um prazerzaço você ter aceitado, né, o nosso convite aí. E inicialmente a gente quer que você se apresente aí para o povo, né? Quem é a Aline aí, né? Como é que a Aline chegou a ser psicóloga, enfim, nesse sentido aí, se apresente para a rapaziada saber quem é você. Olá, boa noite. Como Paulo, professor Paulo, sempre professor Paulo. Pode chamar Paulo, como que não? Me apresentou, né? Me chamo Aline, eu sou psicóloga por formação, me formei tem 3 anos e hoje eu sou pós-graduada no método ADI, formei em Belo Horizonte e ainda sigo estudando o método ADI, depois eu posso explicar um pouco mais. Sim. Só respondendo sua pergunta, né, como eu cheguei a ser psicóloga brevemente, eu não sei dizer, porque eu sempre quis ser psicóloga, desde criança, desde sempre foi um sonho, um desejo no meu coração. E hoje estou aqui, estudei, me formei e estou aqui. Perfeito. Aline, vamos começar aí a nossa... Né, na chamada, até porque eu até falei com você, né, eu não, vamos dizer assim, eu não procurei nada na internet, né, até para chegar aqui e ter mesmo a surpresa, enfim, dá para você falar um pouquinho aí, né, desse método, né, para que as pessoas entendam, enfim, fala um pouquinho aí do ADI, né, que você disse que ia falar aí, inicialmente. Então, ADI significa abordagem direta do inconsciente, né? A sigla ADI tem esse significado. E como o próprio nome já fala, né? Acho que fica um pouco claro, é um método que aborda o inconsciente de forma direta, né? Nós, enquanto terapeutas, estudantes do método ADI, nós temos o propósito, né, de estudar e investigar o inconsciente de forma direta. Foi um método, inclusive, Paulo, é um método que ele é brasileiro, foi criado aqui no Brasil, na década de 70, mais ou menos, né, lá por 70, por Renata Yoshi de Moraes. Ela é de Brasília e criou o método lá em Belo Horizonte, onde eu estudo, né? Estou em Gravatá de férias, mas eu estudo em Belo Horizonte. E é fantástico, né, porque o método é uma abordagem recente, mas é puramente brasileira, é nossa, e eu estou tendo a oportunidade de estudar diretamente com as pessoas, né, ainda lá dentro as filhas dessa pessoa que criou o método, então os amigos, as pessoas que de fato estão ali bem no miolinho do método, da abordagem, são as pessoas que são meus preceptores, meus professores. Então, é um orgulho grande, né, poder fazer parte e estar dando início, de certa forma, nesse processo longo que temos pela frente. Aline, uma coisa que eu queria, assim, que você, evidentemente, falasse, é o seguinte. Eu, né, aqui, muita gente, tem pessoas que acompanham, sabe que eu faço terapia há um bom tempo, assim. Senti a necessidade de fazer terapia, tive síndrome do pânico e comecei a tomar remédios e vi a necessidade, até para que diminuísse os remédios ou alguma coisa desse tipo, fizesse terapia mesmo, e eu me encontrei, né, assim, muitos aspectos que eu pensava que eu tinha deixado para lá, né, enquanto criança, coisas que aconteceram comigo que eu achava que não afetava, por exemplo, né? E o que eu conversando com muita gente, basicamente eu tenho notado que ainda há um processo de resistência das pessoas. E a gente sabe que o mundo aí, que a gente vai falar mais para frente, mas eu queria aí que você, enquanto psicóloga, né, assim, falasse basicamente sobre esse mito, esse estigma, né, que ainda por exemplo, só vai para psicólogo quem tá doido, né, só vai procurar terapia quem é louco, porque infelizmente tá muito melhor, óbvio, né, tá muito melhor, mas ainda há uma resistência muito grande
de muitas pessoas. Tá bom, né? A gente encontra, por exemplo, dentro das áreas, assim, né, gente de 11 anos, de 10 anos, infelizmente tendo que ir, que a gente fala mais para frente, mas você, enquanto psicóloga, né, essa coisa de estigma, dessa coisa aí, eu queria que você falasse para as pessoas, né, que não é coisa de doido, né, você ir a esse mito, né, então, por favor, né, se você puder responder. Interessante falar disso nesse espaço, Paulo, porque eu acho que é uma oportunidade de trazer um outro olhar, né, de enxergar a psicoterapia por outro ângulo, né? Jeito de olhar, justo. Forma, exatamente, é enxergar por outro lado, né? Porque eu falo a gente porque eu também sou ser humano, também já estive nesse lugar, né? Embora sempre quis ser psicóloga, mas fica aquele questionamento, né? A gente, às vezes, trata a nossa saúde mental, nosso psicológico, como se a gente estivesse tratando uma queda de cabelo que a gente vai na farmácia e compra um remédio. Perfeito. Ou como se fosse um corte que a gente vai lá, compra um remédio e resolve, sabe? A gente quer a praticidade das coisas. Quando, na verdade, a psicoterapia, ela vem para desconstruir isso, né? Para nos mostrar que não é assim que funciona. É como se fosse, eu costumo dizer que nosso psicológico, né, nossa interioridade, no geral, é como se a gente fosse um buraco, sabe, Paulo? Como se fosse um buraco. Sim. E quando a gente toma um remédio, é como se a gente colocasse uma tampa nesse buraco. Mas o buraco continua lá. A gente colocou uma tampa, mas o buraco continua lá. Então, a psicoterapia, independente de qual abordagem seja, ela tem também esse objetivo de ajudar o paciente, o cliente, como quer que seja chamado, né, dependendo também da abordagem, a se posicionar, a se reposicionar, a se descobrir, se perceber, como você falou, né? Que teve esse processo dentro da terapia e foi redescobrindo coisas da infância ou que vieram antes e de como se deu determinado sofrimento e a gente se colocar no lugar de autor da nossa própria vida, de autor da nossa própria existência e à medida que a gente vai se descobrindo, dando sentido para as coisas, né, que a gente faz, que a gente vivencia, a gente ir pegando esse buraco e preenchendo, vamos dizer assim, né, preenchendo com as coisas que a gente de fato precisa preencher, dar sentido àquele vazio existencial, vamos dizer assim, e colocar algo no lugar, né? Que não seja só uma tampa, mas que seja algo de fato que nos preenche enquanto pessoa, enquanto ser humano, e isso vai nos dando um novo sentido, né? Não fazendo com que a gente seja outra pessoa, mas que pelo contrário, a gente se descubra em quem que a gente é de fato. Então, e esse é o papel, vamos dizer assim, do psicólogo, do psicoterapeuta, né? Não é coisa de quem tá louco, ou quem, né, porque tem gente, meu Deus, vou pro psiquiatra, vou pro psicólogo, tô louco. Pelo contrário, quem que não quer se descobrir? Quem que não quer saber quem é de verdade, né? E se perceber, eu acho que é um papel de todos, né? Se todo mundo se permitisse se descobrir e se perceber quanta coisa seria diferente nesse mundo. Perfeito. Foi Carla Regina. Olá, linda. Olá, cara. Tudo bom, meu pitoco? O pitoco cresceu. Não, cresceu. Deixa eu contar uma fofoca pra te contrair. Conta. Aí eu escutei que a gente aqui em casa tem a mania de falar no viva voz. Por quê? No telefone. Tanto eu como ele elétrico, né? Então bota o telefone ali e vai falando. Sai andando e resolvendo as coisas. Aí daqui a pouco eu tava fazendo o quê? Eu tava fazendo alguma coisa da Secretaria da Educação que eu não sei o que. Eu sei, aliás, eu sei o que é, mas não quero nem falar da quanto tá de trabalho. Aí, ele, boa noite, tudo bem com você? Não sei o que. Ai, meu Deus, quem tá me ligando agora? É tua mãe, Paulo. Olha o bico ao vivo. Sogra, daqui a pouco eu te ligo, eu tô no ar. Beijo. Vai lá. Aí, aquela voz, né? Daquela mulher assim. Oi, Paulo, tudo bom? Aí eu já... Foi. Mulher, é uma voz, né? Aí né? Uma voz toda sexy, aquele mulherão assim. Foi. Já da sala com o meu ouvido. Obrigada, né? Aí daqui a pouco vem ele. Olha, tu não sabe o que eu tô falando. Assim, me conta. O que tu tava falando, bebê? Aí ele, com a ex-aluna minha. Quem é tua ex-aluna? Aí ele...
A filha de Berenice, eu disse, meu Deus do céu. Ela cresceu, viu? Ela cresceu. Que voz, hein, bonita. Ele é uma voz bonita, né, Carlos? Muito, tão bonita que me chamou a atenção. Mas não confundiu com a voz de manhã, não? Porque todo mundo confunde, tá? Tua voz não, mas já tô ligada com ela. Já acostumei com a voz, né? Beijo, Berenice. Deve dar comendo em casa aí, que eu sei, que não para de comer. Bora lá, falar sério agora que eu já fiz as fofocas das comadres. Né? Quando o Paulo me comentou que tinha chamado você e você estava estudando esse método, eu achei assim fantástico, né? E eu comecei a pensar, eu disse, caramba, a gente não dá conta do consciente, imagina do inconsciente. Eu comecei a imaginar o meu inconsciente vindo à tona. Eu disse, meu Deus do céu, uma carro já é difícil de aguentar consciente, imagina quando mexesse no inconsciente, o que é que sairia? Mas como as pessoas te procuram? Qual é o principal desafio? É explicar o método, fazer que as pessoas entendam, ou as pessoas têm medo, se sentem cobaia, porque se a psicologia tradicional ainda se tem a psicanálise, a psicologia, a psiquiatria, ainda tem aquele tabu, imagina uma coisa inovadora, né? Que, eu vou dizer inovadora porque faz pouco tempo, é da década de 70, né? Da mocinha aqui que já tem 40 anos. Então, me conta aí, como é que é este babado? Muito boa a sua pergunta. Muito entrevistadora ela, viu, Paulo? Não, eu aqui eu só sou coadjuvante. Muito boa a sua pergunta. E de fato, Carla, é engraçado você perguntar isso, porque a gente tem, eu costumo falar a gente, mas no geral, tá bom? Quando eu falar a gente, são coisas que no geral eu escuto, né, das pessoas, enquanto da minha formação, no geral. É muito comum a gente ter o inconsciente como essa coisa misteriosa, né? O inconsciente que a gente escuta é muito falar de Freud, o inconsciente de Freud, de algo que a gente não pode acessar, de algo que a gente não tem conhecimento, e acaba algo que a gente não pode acessar, que a gente não tem conhecimento. Fica aquela história, né? Então é algo que eu não posso, é algo que eu não devo mexer. É algo escuro, algo no sentido de não enxergar mesmo, se é algo ruim, né? Mas tem-se esse mito. Só que, ao mesmo tempo, ao longo desse processo, né, a doutora Renate, quando ela descobriu o método, através de pesquisas, né, todo o método foi formado através de pesquisa com os inconscientes dos pacientes. Então, foi se descobrindo coisas diferentes, né? Foi tirando o inconsciente desse lugar que a gente não vê, desse lugar guardado, que ninguém pode mexer, para um lugar que é algo que está na gente, que está em todo mundo, que todo mundo possui. Então, por que não cavucar um pouquinho e descobrir, né? E como você perguntou, né, como as pessoas chegam, que é mais difícil. De fato, é muito difícil explicar como é que funciona, como é que a gente vai fazer. Tem pessoas que perguntam, mas você vai me dar algum remédio para poder acessar o inconsciente? Mas você vai me hipnotizar? Você vai mexer na minha mente? Então, são perguntas que as pessoas fazem que eu acho extremamente comum, né? Porque imagina você dizer, vou mexer no seu inconsciente, vou acessar o inconsciente. Aí fica aquele medo, né? Eu vou precisar hipnotizar, vou fazer alguma coisa. Quando na verdade não. Não precisa hipnotizar, a gente está consciente o tempo inteiro. E a gente vai, em resumo, né? Que se eu fosse falar é muita coisa. Certo. Mas em resumo, para facilitar, eu costumo falar para os meus pacientes, então eu vou falar aqui também. Que eu acho que é a forma mais fácil que eu encontro, né, hoje de explicar para os pacientes. Que nós, seres humanos, eu, você, o Paulo, todos, nós somos como árvores, sabe? A árvore que tem aquele tronco que a gente vê, as folhas que a gente vê, os galhos, os frutos, as folhas. E também tem a parte que a gente não vê, que são as raízes. A gente não vê, mas não significa que ela não está lá. Pelo contrário, né? A raiz é responsável por ajudar a árvore a estar forte, bonita, saudável. E assim é com a gente também. E dentro do inconsciente é como se fosse justamente essas raízes que a gente não vê, mas que elas estão lá. E o que acontece? É como se essas raízes elas são formadas desde antes mesmo da gente nascer lá, de nossos antepassados, pai, mãe. É como se
sabe, na ciência genética, que a gente fala, né, tem as cargas genéticas, vamos dizer assim, que podem vir para a gente através de uma genética. No inconsciente não é diferente. Existem cargas, vamos dizer, eu vou usar essa palavra de maneira, né, grosseira, mas tem outros termos, né, mas de uma maneira comum, popular, é como se fossem cargas que viessem, que podem vir e chegar até a gente, né, não é obrigatório, mas que podem chegar na gente e fazer parte dessas raízes que estão na gente. Então, a partir dessas cargas, tanto positivas quanto negativas também, vai chegando e vai nos formando enquanto ser humano, né? Vai fazendo parte do nosso todo e vai trazendo alguns comportamentos, pensamentos e atitudes nossas que vão nos formando enquanto ser humano. E o objetivo da terapia é justamente a gente encontrar essas raízes. Porque dentro das abordagens da terapia convencional, como a gente chama, que não é no inconsciente, as convencionais, a gente vai buscando como se fosse do galho das folhas para chegar na raiz. Entendo, o objetivo da ADI é fazer o contrário, é a gente encontrar primeiro a raiz para depois ver como que chega lá nas folhas. Então, quando a gente, sabe aquela história, cortar o mal pela raiz, quando a gente encontra a raiz do sofrimento, é mais fácil a gente entender onde está o sofrimento, mais fácil a gente entender como que ele chega lá naquelas folhas e naqueles frutos, e é mais fácil a gente desmanchar os nós que são formados, vamos dizer assim. Não sei se ficou claro que eu fiquei... Ficou claro. Não, ficou arretado. Uma das coisas que eu queria perguntar é que houve um embate ideológico aqui em casa muito grande, porque assim, eu sou uma pessoa, eu adoro tecnologia. E uma das coisas que assim é negar que ela... Eu sou meio negacionista. Negar que ela pode fazer mal, mas no fundo eu entendo que sim. Você enquanto psicóloga, minha filha, eu sei que é complexo, você não vai estabelecer aqui, né, porque cada caso é um caso, né, as pessoas, a gente entende isso, mas você enquanto psicóloga, realmente há um impacto assim, na quantidade de horas que eu passo vendo Facebook, TikTok, Instagram, existe um impacto que isso pode dar na gente, sei lá, de ficar depressivo, enfim, gerar alguma patologia, eu ficar meio neurótico, eu querer ter um corpo saradão que eu não tenho, enfim, eu sei que é meio complicado, mas assim, existe isso ou não? Ou a pessoa só apresenta se realmente ela tiver essa patologia já antes? Como é que você observa? E eu fiz essa pergunta porque agora é inevitável a gente tocar nesse assunto, principalmente por conta da pandemia. Eu sei que é uma coisa muito nova, mas assim, você já é um método novo, como você falou, né? E talvez, eu entendi muito bem o que você disse, isso seja a raiz futura. É o impacto que eu tenho das minhas filhas do coração aqui. É inegável que elas têm uma quantidade de horas além do normal. Por quê? Porque a gente sabe que, na verdade, o Brasil não teve nem primeira e nem segunda onda. O Brasil não parou e a quantidade de gente só tende a aumentar por conta da pandemia. Quem tem, graças a Deus, uma condição como eu e Carla tem, a gente pode se ter o luxo, a gente entende isso, numa cidade como Gravatá, que mais de 60% vive de um salário mínimo, né? A gente pode ter o luxo de ficar em casa, enfim. Mas, e aí é meu medo, não vou mentir, né? Essa quantidade de tempo na frente da internet, né? E aí, eu queria, né, pelo menos um pequeno esboço, que eu sei que foi uma pergunta meio complicada, mas, né, vamos lá. Não foi complicada, foi abrangente. Mas foi complicada, não, assim, tendo em vista vários fatores, né, Paulo? Mas, de fato, os acontecimentos, os fatos, não são traumáticos por si só, sabe?
Tô entendendo. Tem os por trás, né? Porque, por exemplo, eu falo isso porque eu acho que é fácil exemplificar que eu posso falar algo para vocês dois agora, por exemplo, e você pode entender de um jeito e Carla entender de outro completamente diferente. Entendo. Eu posso falar a mesma coisa e vai chegar em cada um de uma forma diferente. Mas por que chega em cada um de uma forma diferente? Por causa da forma que a gente se posiciona diante daquilo que a gente escuta. Tá? É como se fosse assim, é como se cada um de nós usássemos uns óculos, que nesses óculos é como se a gente, através dele, enxerga a partir dos nossos conceitos, sabe? É como se os óculos fossem nossos conceitos e a gente enxerga a partir dele. Então, eu enxergo as coisas a partir de algo que eu já trago comigo. E claro, quando você pergunta das suas filhas do coração, elas são crianças, né? E aí já envolve outras situações também. No sentido de que o período de desenvolvimento de um ser humano é justamente nessa primeira infância, né? Até no útero materno. Então, útero materno, primeira infância, segunda infância, é quando o ser humano está se desenvolvendo em diversos fatores. Então, é como se uma criança, naturalmente, ela não conhece as coisas, né? Ela conhece a partir do que a gente oferece para elas. Então, uma criança que está diante de telas, a maior parte do tempo, não é simplesmente a tela em si, né? Mas o que tem por trás da tela que chega nessa criança. Como que chega nessa criança e o que é que ela está entendendo daquilo que chega. Porque não é só o que chega, mas o que entende do que chega. Né? Então já viram muitas coisas para se analisar, né? Porque o que chega, como chega, o que entende do que chega. E cada pessoa, crianças, adultos, cada pessoa, eu não sei a palavra, mas é como se significa e age de uma maneira diferente a partir desses conteúdos, sabe? E pode sim causar sofrimentos e danos, mas num modo geral, eu entendo, Paulo, que não é a tela em si, o fato de estar... Claro que tem outros fatores, que aí outros profissionais podem falar melhor que eu, né? Questão de físico, de visão, de postura. Não, sim, mas aí é a parte psicológica, né? Isso. E aí tem outras questões, mas numa questão psicológica tem outros fatores, esses fatores que envolvem, né? E aí como que isso pode chegar na criança, principalmente? Porque é nesse momento que a criança está desenvolvendo criatividade, está desenvolvendo inteligência, está desenvolvendo uma série de questões. Então, quando eu tiro a criança daquele espaço de criar, de brincar, porque para a criança tudo é novidade, tudo é novo. Então, se eu largo uma criança para brincar, em 5 minutos ela vai descobrir o que brincar. E ela vai descobrir aquilo. E a tela já entrega algo pronto para a criança. Faz sentido? Então, a criança não se dá o trabalho de pensar, de criar, de descobrir. Aquele conteúdo já vem pronto para a criança. Então, ao mesmo tempo em que esse conteúdo chega, não é que ela perde a capacidade, obviamente, mas ela não vai precisar usar. Então, ela não vai se desenvolver nesse sentido da maneira que poderia se ela tivesse livre para brincar, para descobrir, para criar. Claro que o potencial permanece, né? Mas, de fato, podem acontecer limitações naquela criança e na gente adulto também, né? Mas eu enfatizo a criança justamente pelo processo e período de desenvolvimento e formação. Justo. Mas eu acho que é algo que a gente precisa, sim, estar atento, principalmente nesse momento de pandemia. E a gente prestar atenção no porquê nós, enquanto cuidadores, né, dessas crianças, também estamos permitindo esse momento das crianças, né? O que é que está acontecendo também na gente, adulto, cuidador, e para que a gente também está permitindo esse momento das crianças. Acho que é uma via de mão dupla, né? O cuidado não é só para a criança, porque tem alguns, acho que Freud, ele fala que nós somos o ego auxiliar da criança, né? Tem outros termos em outras áreas, mas a criança entende a partir do que a gente fala. Então, é muito mais uma responsabilidade nossa do que da criança, né? Porque ela não sabe. Então, o que a gente disser que sim, é sim, o que a gente disser que não, é não. E ela vai sentir a partir daquilo que a gente diz que é grandioso ou não.
ela vai perceber a partir disso. E a gente precisa, sim, prestar atenção no que é que a gente está fazendo com a gente e com as nossas crianças diante dessas telas e tantas informações que chegam para a gente sem um filtro, né? E que acaba deixando a gente cheio de informação e, ao mesmo tempo, com informações úteis ou pequenininhas, né? Porque, infelizmente, o que chega vai bombardeando de coisas e o que é importante e o que não é, a gente acaba não filtrando. E isso dificulta bastante até nossa percepção, né? Nossa inteligência criativa, emocional e percepção do mundo como um todo. Isso. E é até bom, Aline, sabe por quê? Porque eu li um estudo falando sobre isso. Só que o nerd aqui começou a dizer que não, que era exagero meu. Só que eu observei que, cara, principalmente a mais velha, cara, que passa anos, né? Mais tempo que tá com tá ficando pré-adolescente, você sabe, né? O mundo é o celular. Ela começou assim, quando aumentou o uso, que realmente não tem muito o que fazer dentro de casa. Eu percebi que teve um desequilíbrio na parte, por exemplo, vai botar a mesa, um comando simples. Aí ela vai e bota os pratos. Aí eu digo, a gente come com a mão, aí volta. E a água e o suco. Mas também a senhora pega no meu pé. Coisas que eram automáticas na minha geração. Quando falava assim, vai colocar a mesa, a gente já sabia que ia colocar a mesa de jantar com tudo que as pessoas iam precisar, né? Então, assim, eu fico bancando aqui em casa a pedagoga doida, a velha chata, que é complicado, a velha chata, e o sargento da casa, porque eu saio tomando o celular dos três, porque ele também gosta muito de tecnologia, né? Então, já consegui, aqui na mesa ninguém usa celular na hora do jantar. Eu proibi. Eu briguei tanto que eles perderam o costume. Né? Mas durante o dia é uma luta. E assim, tem horas que me cansa também, porque eu fico me sentindo a velha louca mesmo. Eu digo, meu Deus, será que sou eu que estou implicando tanto assim? Mas eu percebo certos comportamentos. Por exemplo, a rede social, eu uso, mas eu não sou viciada. Isso assim, eu bato no peito. Porque se disser assim, Carla, larga teu celular 4 dias, beleza. Eu largo tranquilo também. Entendeu? Larga. Eu tô olhando pro seu pé. Eu tenho 2 redes de internet. Ainda tenho 2 redes pelo chip, assim. Porque se não tiver internet, eu acho que eu piro, assim. Entendeu? Então, eu quero deixar claro aqui, porque quando você teimar agora e as meninas, eu vou dizer que 2 psicólogos que vieram pro programa falaram a mesma coisa. E a Aline explicou direito. Eu vim pra ser pirateima. Entendeu? Porque a coisa agora vai ter com embasamento científico e 2 psicólogos. E assim, Carla, é interessante porque isso também que vocês estão fazendo é importante, sabe? Não é somente sobre o poder ou não poder. Também para a criança é importante, por exemplo, a criança, principalmente, ela confia em alguém, né? Confia em algo, em alguém. Então, a gente, nesse lugar, quando vocês têm esse diálogo, quando vocês têm essa concordância ou discordância, o que vocês decidem juntos, também é algo importante, que também chega nas crianças, sabe? Porque também é algo que ela vai construir, descobrir o que é certo, o que é errado, a partir do que ela vai receber enquanto formação, enquanto educação. Então, essa percepção também de conversar, de descobrir, de dialogar, isso também é muito importante, porque também ajuda nessa percepção para quando elas crescerem, elas sozinhas conseguirem decidir e entender aquilo que é melhor para elas, né? Porque isso também acontece. E por isso que essa importância desse filtro, e vocês que são o filtro, porque a televisão, o computador, os jogos não dá esse filtro para a gente. E vocês, enquanto estando neste lugar, são os responsáveis por fazer essa filtragem de conteúdo. Então não é que não pode, né? Cada família escolhe, decide e entende o que é melhor nesse sentido, né? De tempo, de regra. Claro que a gente vai pensando, né? Quanto menos melhor, se tirar, tá bom. Mas vocês que vão decidir isso, né? De o que é melhor. Mas tendo esse papel de ser o filtro para essas crianças. Isso já vai ajudar. Pois é. Aí veja que entrevista tranquila, o silêncio na casa, né?
Vejam que crianças educadas tem aqui. Com quem essas crianças estão? Estão no celular. Estão no celular. Para que o silêncio ocorra. A gente já descobriu o primeiro parágrafo. Porque tire o celular no momento da live, que a live não acontece. Não acontece. Entendeu? A live não acontece. Porque Lília já esteve aqui, no início, ela tinha muita curiosidade. Ela já baixou a cadeira, já levantou a cadeira, ela passou, me interrompeu, me empurrou para frente, me empurrou para trás, ela botou a cabeça. Né? Então, assim, foi bom porque a gente, com Lília, teve um tratamento de como você não perder o foco. No momento que você estiver entrevistando, né? Se fosse Karen, a de 11 anos, aí vamos falar dos pré-adolescentes e adolescentes, ela estaria feito um gato na porta miando. Vai, mãe. Vai, mãe. Aí, trazendo essa de uma maneira bem humorada, não é? E num contexto bem atual, como está, assim, como as pessoas chegam no teu consultório vivenciando isso e como o método que você trabalha pode ajudar essas pessoas? Porque a gente percebe umas relações descartáveis, rápidas, né? Porque eu vejo elas brincando com as colegas assim, me faz raiva, eu vou te bloqueio. Justo. Né? O cancelamento, né, que elas falam. Elas bloqueiam, aí depois elas desbloqueiam. Justo. E trazem. E assim, elas, o que Carla está falando, só completando, o que parece pra gente é que assim, elas não conseguem lidar com a questão do sentimento. Entendeu? Uma briga, ou discussão que todo mundo né? Principalmente imagem. Justo, né? Que vai, assim, elas parece que não conseguem. Que a gente ia para a escola, arengava e dizia uma coisa, aí no outro dia se desculpava. Mas isso parece que é muito mais intenso hoje em dia. Na juventude, né? Aí a gente queria que você abordasse aí, né? Ou seja, nessa pré-adolescência, né? No caso, essa, né? Como eu tô achando eles mais, não é ruim assim, mas parece que, tipo, eu tô apático. Eu tô vendo um vídeo que alguém se machucou, né? Mas assim, eu vou rir, peraí, alguém se machucou, né? E assim, enfim, né? Parece que é um negócio geracional. Aí a gente queria que você abordasse aí um pouquinho. Sim, e é exatamente assim, Carla, que as pessoas chegam no consultório. Parece que as demandas estão sendo muito semelhantes, sabe, nesse sentido. De filhos, de mães que não dão conta de cuidar dos filhos, de mães que se percebem ou pensam, né, que não são boas mães porque não conseguem cuidar dos filhos, de relacionamentos conturbados, né, de pessoas que casaram agora e já estão conturbados no relacionamento. E o que é que está acontecendo, né? E aí você pergunta como que essa abordagem ajuda. Eu acho muito interessante porque uma das coisas que a gente mais estuda, mais vem investigando, vem estudando dentro do método, é justamente essa questão relacional, né? Relacional que eu falo no geral, de pai e mãe, de companheiros, de filho, de relações, né? De relacionamentos. E como isso vem sendo, vem se tornando ou se naturalizando enquanto fluido, né, como descartável, como você falou, ele tá aqui, ó, não deu certo, bloqueio, que a gente nem se olha mais, né, e nem precisa mais, Justo. É só apertar um botão que já termina, que já acaba. Né, e o que está acontecendo com essa geração? Infelizmente, não são só as crianças, só os pré-adolescentes, somos nós no geral. A gente está se descobrindo dessa forma, né, infelizmente. E o que é que eu venho percebendo também, né, dentro desse contexto? Em que lugar que a gente está se colocando e em que lugar que a gente está colocando o outro. Independente de quem seja, se é alguém que mora na minha casa, se é alguém que eu convivo no trabalho, na escola, mas em que lugar que a gente está dando para cada um, né? O que é que a gente está fazendo com sentimentos, com relacionamentos, com percepção do outro. A gente também, além de perceber esse mundo fluido, como até alguns filósofos falam, né, dessa modernidade líquida, como Bauman, por exemplo, fala, a gente também vive num mundo muito narcísico, eu poderia até dizer, né, de o olhar, voltar o nosso olhar para nós mesmos. E quando a gente traz esse voltar o olhar para nós mesmos, a gente acaba fechando os nossos olhos para o outro.
E o que é que a gente acaba fazendo com isso? A empatia que a gente não está tendo pelo outro, o amor que a gente não está tendo pelo outro, e a gente vai fragilizando as nossas relações, porque a gente não está disponível a estar de fato para o outro e com o outro, faz sentido? E a gente vai fragilizando essas relações. E quando a gente fragiliza as nossas relações da gente que está em casa, com os nossos filhos ou com nossos companheiros, com as pessoas que estão junto, se a gente faz isso, a gente vai fazendo lá fora. E é como se fosse uma bola de neve, né? Que vai crescendo e a gente vai perdendo isso, não é que vai perdendo a capacidade, mas a gente, é como se a gente fosse deixando ela de escanteio, sabe? Vai deixando de lado, isso não vai se tornando mais prioridade. E esses vínculos, eles vão ficando mais frágeis e mais fáceis de ser quebrado, mas eu falo tudo isso entre aspas, né? Porque isso torna um sofrimento. Então, se isso se torna um sofrimento, é porque tem alguma coisa errada. Porque se isso não causasse sofrimento, é porque estava tudo legal, estava tudo certo e não tinha problema nenhum. Entendo. Mas isso está gerando sofrimento na sociedade, isso está gerando sofrimento nos convívios, nos nossos laços, nos nossos relacionamentos. Então, de alguma forma, isso não está encaixando, né? Como se algo não está encaixando no lugar certo. E a ideia, dentro da terapia, a gente vem justamente auxiliar o paciente a se percebendo, se conhecendo, entendendo essa possibilidade, né? Uma nova possibilidade de percepção de si mesmo a partir do todo, para auxiliar essa percepção do outro também a partir de si mesmo. Porque a gente vai tirando essa, não é tirando, né? Possibilitando, dando novas possibilidades do indivíduo, do sujeito, se perceber e perceber o outro enquanto um relacionamento e reconstruindo esse formato de relacionar-se, vamos dizer assim, né? Se permitindo olhar para o outro e se reconhecendo naquilo que é meu, né? Dando lugar ao que é meu e ao que é do outro, entendendo o que eu posso fazer para mudar o que está ao redor e o que não está ao meu alcance, né? Que às vezes a gente quer mudar algumas coisas, mas que não está ao nosso alcance. Isso. Mas quando a gente muda e quando a gente se posiciona, é como se fosse uma pedrinha que a gente joga na água e vai fazendo aquelas ondas, né? Então, quando eu mudo, o ao redor também vai mudando. Então, a ideia é a gente se permitir, se reposicionar para poder permitir que os arredores também mudem. Então, deixa eu fazer a minha parte, a minha pedrinha, né? E perceber o outro. Então, vamos mandar um beijinho aqui, bem carinhoso, para Berenice Santos. Berenice. Edivaneide Vieira, Márcia Campeiro, Simone Lira, que eu não consigo visualizar tudo, porque tem o Facebook e tem o YouTube. Então, Lúcia Galdino, Pedro Vitor, Lucas Pereira, Adriana Gomes, que é cliente cativa, Lindomar, Ronaldo Fofo, ex-aluno lindo, Ronaldo Correia, beijo. E Juana Pedrosa, tá? Então, beijinhos, obrigada aí por vocês estarem conosco. Tem mais um, porque você sabe que psicanálise... Tá. Não, eu sou aqui de boa. A louca do eu sou a louca do conhecimento. Vamos lá. Todo mundo fica falando, porque a gente precisa conhecer, como ser humano, a gente precisa se conhecer. E a gente, de certa maneira, hoje em dia, a gente acha que a gente só se conhece no nosso exterior, não é? A gente se preocupa com o nosso estilo, se preocupa com a nossa aparência, se preocupa com a nossa persona, com a máscara que a gente quer mostrar à sociedade, certo? E aí a gente vai empurrando os nossos conflitos, os nossos dilemas, ou até a nossa falta de conhecimento, nossa mesmo, no nosso interior, para baixo do tapete. Então, pergunta. Por que nos dias atuais é tão necessário que a gente tenha esse conhecimento do nosso próprio interior, da nossa própria identidade? O que é que isso traz de positivo para a nossa vida? Então, dentro do... Carla é boa de pergunta, hein? Não, ela é excelente. Piada! Então, voltando mais uma vez, né, já que para o método, né, que é o que eu trouxe inicialmente, a doutora Renata, ela percebe o ser humano e a pessoa de maneira tridimensional.
tridimensional. Então, no sentido, físico, psíquico e o que ela chama de noológico. Né, o que seria? O noológico, a palavra, né, vem do grego e, no geral, significa o não físico, né, do ser humano, o não físico. Então, o cuidar do eu físico, psíquico e noológico como um todo, para a doutora Renata, era algo fundamental. E por que positivo conhecer o próprio eu? Porque tem algo que a gente entende que é a nossa essência, vamos dizer assim. Desde 1975 que pacientes são atendidos dentro do método ADI. Então foi percebido que existem coisas que são únicas e individuais do ser humano, mas também existem coisas que são coisas universais, no sentido de que nossa essência é individual, né? Mas que todo mundo tem uma essência, embora seja única, cada um tem a sua. E a essência a gente entende quando escuta falar em essência de qualquer coisa, né? A essência do perfume. São várias marcas do perfume, mas a essência é a mesma. Porque a gente entende que é algo que teoricamente né? Não é algo que passa a ser ou algo que é de vez em quando, né? É algo que é. E se conhecer e se perceber enquanto essência é justamente essa percepção de quem eu sou de fato. E por que é positivo se conhecer de fato, né? Porque quando a gente percebe quem a gente vai percebendo quais movimentos, quais comportamentos, quais pensamentos não fazem parte daquilo que é a nossa essência. E vão nos auxiliando a entender, né, esse movimento. O que é que está me fazendo mal? O que é que me faz sofrer? É justamente ter movimentos que não fazem parte de mim enquanto essência. Então, se eu me percebo, se eu me descubro, eu me dou a possibilidade de, se eu quiser, porque eu sou livre, né, de, se eu quiser, eu ir fazendo diferente aquilo que não faz parte de quem eu sou na minha essência. Então, eu entendo, né, que é positivo nesse sentido, de me permitir, dentro da minha liberdade, cada um dentro da sua liberdade, e ajustando, vamos dizer assim, para ir se redescobrindo naquilo que se é. E a partir daí amadurecer, crescer, mudar, porque a gente não é imutável, né? Não é porque a essência que a gente é imutável, pelo contrário, a gente cresce, amadurece, se conhece, se descobre e se permite, né, ser melhor a cada dia a partir daquilo que a gente entende que é melhor para a gente e para o outro. Perfeito. Continua. Não sei se eu respondi. Não, respondeu muito bem. É porque houve aquela troca de olhares, tipo, eu tô passando muito do limite. Não, você... Vamos lá, próxima perguntinha. Meu Deus. A próxima perguntinha vai ser sobre a mulherada, né? A mulherada hoje em dia que anda assustando os coitados dos homens, né? Existe ainda um machismo muito grande, não é? Que a gente sabe e a gente vê as estatísticas disso, que a gente também já debateu muito aqui, violência, assédio. E existe, em contrapartida, uma força na mulherada muito grande. Agora, qual é essa força que está surgindo, né? A mulher, ela sempre se descobriu, porque aí eu fui estudar um pouquinho sobre mulher, e ela sempre se descobriu, desde a antiguidade, ela sempre veio com uma carga muito grande, mas ela sempre foi dominada pelo masculino, né? E hoje em dia, as mulheres, elas conseguiram, não na sua totalidade, mas romper muitas barreiras, né? Então, elas começaram a quebrar muitos paradigmas, muitos comportamentos tradicionais que a sociedade sempre impôs, né? Eu me encaixo muito bem nisso. Eu, por um bom tempo da minha vida, eu sempre fui aquela mulher que tentou fazer de tudo para agradar todo mundo, para viver bem na sociedade, para ser a pessoa mais correta do mundo. E eu sofria muito quando vi uma crítica vinha, porque eu não queria decepcionar ninguém. Então, eu já me libertei disso. Hoje em dia, meu lema é: meu amor gostou de mim, meu amor não gostou de mim, beijo para você, meu querido, porque eu não tenho tempo para pensar se eu lhe agrado ou não lhe agrado, porque eu estou de passagem, daqui a pouco eu volto para onde eu vim. Né? Bem resumido. Mas, diante de uma fala que eu escutei ontem, assim, numa brincadeira, uma pessoa até me disse assim: você tem que agradecer a mim,
por ter, de certa maneira, lhe magoado, porque eu lhe ensinei. Eu achei isso tão narciso, não é tão contemporâneo. Veja, os homens estão tão fora do papel, eles estão tão sem se achar no papel atual, que quando eles não se encontram na frente de uma mulher forte e decidida, eles pedem assim para ela encarecidamente que elas agradeçam por algum momento eles terem feito ela sofrer. Veja que meigo. Né? E eu sorri, porque assim, tem hora que a maturidade vai trazendo a gente o delicioso prazer de não vou responder isso não. Né? Então, nesse contexto de, agora eu vou voltar novamente para ti, porque é isso que as pessoas também querem, eu acho que querem saber. No contexto de consultório, qual é o conflito maior hoje em dia? É da mulher que é cobrada pela sociedade, que tem que ser uma super mulher, dona de casa perfeita, uma boa mãe, ela tem que malhar, ela tem que trabalhar, os filhos têm que ser educados, ela tem que ser financeiramente bem estruturada na vida. Ou quem mais está sofrendo são os homens, que aí às vezes se sentem diminuídos pela parceira, que está ralando, que já tem um lugar dela de destaque, que também se sente pressionado, porque às vezes eu escuto, não é muito às vezes assim, falas do tipo, mas se você der corda, Paulo de Tarso, para sua mulher, depois você não toma mais o laço dela, não. Né? Porque mulher tem que seguir o que o homem fala. Então está sendo muito engraçado, que na verdade parece que está todo mundo meio perdido, né? E todo mundo querendo ser o melhor para essa sociedade contemporânea que ainda não sabe muito bem distinguir os papéis. Embora que eu acho que a mulher ainda se achou mais. Concordo. Entendeu? Eu acho que ela está mais nessa loucura, mais centralizada. Por mais que ela pire para agradar, mas ela vai ter o seu momento de centralizar. Mas me diga, querida, é uma impressão minha, num ponto de vista feminino, ou realmente você percebe isso como psicóloga? É engraçado responder isso, porque o número de homens que procuram consultório, eu acho que é 1 a cada 20 mulheres. Então, assim, até o número de mulheres que procuram ajuda em N sentidos é muito maior. Isso é engraçado, né? Porque até Paulo falou, eu concordo, né? Que a mulher está se achando, né? No sentido de achar seu lugar. É muito engraçado, porque o que eu mais percebo dentro do consultório é a busca, e já começa, discrepante, assim, sabe? A diferença do número de homens que eu tive a oportunidade de atender e do número de mulheres que eu tive a oportunidade de atender. Porque o número é gritante, a diferença. Mas, e no geral, é engraçado porque o que mais chega enquanto demanda é engraçado porque não perpassou, não tem perpassado muito por esse sentido, por esse lugar. Tem perpassado muito mais pela questão da falta de amor, né, e dos relacionamentos. O que eu tenho percebido mais, não sei se por esse momento que a gente está vendo, ou também o lugar que eu estive atendendo, né, como eu falei, eu estou aqui de férias. Na minha realidade, neste momento desse ano, eu atendi em Belo Horizonte, atendi em São Paulo, e o que eu percebi enquanto demanda, e também é engraçado porque existem duas coisas, que é a demanda que chega até nós, o que é que o paciente traz para a gente, e dentro do processo terapêutico o que o paciente vai descobrindo. E às vezes essas coisas se encaixam e se encontram, do que o paciente traz como demanda de fato o que ele descobre na terapia, e às vezes o que o paciente traz como demanda, ele descobre que é completamente diferente na terapia, né? Só rapidinho para explicar, para fazer algum sentido, é que às vezes o paciente, seja ele homem ou seja ele mulher, é muito interessante como, independente se é homem ou se é mulher, ou seja, né, que denominação, a queixa, na maioria das vezes, é em relação do outro para mim. Do outro para mim. Isso é muito forte. E quando a gente vai para o processo terapêutico de fato, o paciente vai se descobrindo na possibilidade de mim para o outro, mas muito numa questão de atos de amor,
de falta de amor, de atitudes de desamor, tanto do outro para mim, claro, mas muito também de mim para o outro. E é muito engraçado, porque parece que desconstrói um pouco, né? Parece que buga a cabeça um pouco, mas como assim, né? A gente tá vendo tantas coisas por aí acontecendo e a gente chega no consultório e vai descobrir que o problema é falta de amor, como assim? E aí isso me volta muito para a questão que a gente falou agora, né, anteriormente, de que muito mais o que marca a gente enquanto ser humano, enquanto pessoa, aí eu volto fazendo um balanção geral, né? É muito mais que telas, é muito mais que somente o físico, é muito mais do que essas percepções somente visíveis, sabe? Mas é muito também uma questão sobre o sentir, sobre o sentimento e sobre essas relações. E é isso que tem chegado muito mais fortemente. Ainda mais nesse tempo de pandemia, né? Que a gente está se vendo aqui, entre telas e telefone, e a gente tem deixado muito, infelizmente, né? Esse contato, uma ligação, né? A gente só manda mensagem, a gente esquece que a gente da ligação, de ouvir a voz mesmo, de falar, de conversar. E isso tem se tornado um sofrimento muito maior, ao meu ver, né? Dentro do que eu tive a oportunidade de perceber, do que outras questões. Porque parece que essa questão é como se fosse uma raiz que vai trazendo outros galinhos e vai auxiliando outras questões a se desenvolverem, vamos dizer assim, sabe? É o que eu tenho percebido. Seria basicamente olhar para... É como se a gente só estivesse olhando para o nosso umbigo, assim. Porque eu digo isso por uma questão muito... Para mim, eu acho que está muito clara, assim, né? Como você citou Bauman, eu gosto, né? Li muito, assim. Byung-Chul Han também é algo que eu estou lendo muito, ultimamente. Noam Chomsky e tal. E uma das coisas que eu estou, assim, mais, vamos dizer assim, pode ser que eu vá filosofar aqui, mas eu acho que vai ficar claro, né, quando eu fizer... Eu brinco com Carla, entre aspas, dizendo que, para mim, é o último suspiro do materialismo. É como se, de certa forma, o belo do Instagram, ou o carro do ano, né? Ou você ter um iate, ou você... É como se isso, na realidade, estivesse chegando no limite, né? Então, eu acho que está desmoronando esse mundo, né? Por isso que está gerando esse caos, né? Ou seja, como se você estivesse num mundo de ilusão, porque basicamente somos nós, né? Nós projetamos, né? Essa ilusão é da nossa cabeça, né? Então, talvez a gente se ache muito. Eu digo isso por conta da terapia mesmo. Então, na terapia, e aí eu vou finalizar para que você possa completar. Eu comecei a descobrir que esse mundo que a gente vive, a gente está olhando muito para um umbigo. E quando você faz terapia, é como se você levantasse a cabeça e fizesse uma coisa que antigamente parece que as pessoas faziam mais. Olhasse e percebesse que tem um mundo ao seu redor, né? Que existem pessoas ao seu redor, que elas sofrem, né? Que ela... E para fechar tudo isso que eu estou dizendo é assim, politicamente aqui em Gravatá é muito acirrado, a gente sabe disso, né? E lógico que cada um tem os seus motivos de estar em determinados lados. E uma das coisas que eu achei mais que isso, de certa forma, me magoou muito, que foi uma pessoa que ela me conhecia muito. E eu dei uma entrevista, óbvio, né? Você tá no lado, você vai proteger seu lado. As pessoas que estão do outro lado, evidentemente, vão proteger o outro lado. Mas depois que a política passa, a arena política, onde estava se degladiando, né, as pessoas, que é natural que isso ocorra, pode ser um tanto quanto agressivo que eu esteja dizendo, mas é natural, né? E assim, eu fiquei muito magoado porque assim, a pessoa chegou e publicou coisas lá no... Foi uma pessoa, não vou falar nomes aqui, porque não vem, né? Também não falo plataforma. Né?
Então, assim, colocou nas redes sociais, assim, né, coisas minhas, mas, tipo, em nenhum momento essas pessoas, né, no caso duas, ligou pra mim, né, por exemplo, Paulo, tu disse isso por conta disso, ou você procurou saber, não, já foi, é como se fosse basicamente o seguinte, eu, 10 anos, né, conhecendo a pessoa, caí, assim, durante 10 anos, né? Ou seja, era aquele Paulo dali que tava ali, que eu vou ter que atacar, que eu vou ter que... Entendeu? Aí parece que era, tipo assim, os 10 anos passados, ou toda a história que eu tinha foi destruída, né? Em um só momento, porque eu representava, na realidade não era eu, né? A pessoa queria bater no candidato, então teve que bater em mim. Né? E assim, aí você despreza sentimentos, tal. Aí quando você falou, é basicamente isso. Parece que hoje a gente olha muito para o nosso umbigo, assim, o meu sofrimento é o maior, né? O meu lado é o melhor, o seu não presta. Eu acho que é muito assim. Aí o que é que você... Não sei se eu sou muito abrangente, Carla é mais direta aí. Basicamente. Não, mas e faz sentido, porque olha que engraçado. Né? É como se a gente estivesse trocando pessoas por coisas, né? Coisas, os relacionamentos eles não se solidificam, né? Que veja que engraçado, a gente diante de uma tela, é engraçado porque a gente não consegue perceber a entonação da pessoa que está falando, a gente não sabe, às vezes uma palavra dita, colocada no lugar errado, ou então aquela frase, como eu falei logo no início, né? O que eu falo chega numa pessoa de uma maneira completamente diferente isso. E a gente não está disponível a chegar no outro, a entender. Por quê? Porque se a gente faz isso, a gente corre o risco de descobrir que está errado, vamos dizer assim. E a gente não quer isso, né? É engraçado que a gente não está disponível a estar nesse lugar. Claro que eu falo também de uma maneira genérica, né? Eu falo, eu não sei de fato o que pode ter se passado na cabeça de cada um. De uma maneira genérica, a gente não está disponível a se colocar nesse lugar. A gente não quer assumir determinados riscos. E por não querer assumir riscos, o que é muito mais fácil. É mais fácil a gente distanciar. Então, em vez da gente descobrir o que é meu e o que é do outro, eu paro, o que é que eu faço? Eu segrego, eu divido, porque é muito mais cômodo, é muito mais fácil. A gente, às vezes, não está disponível a se colocar no lugar da pessoa que precisa, viver a nossa vida, às vezes, né? Tem coisas que são minhas, tem coisas que são do outro. A gente quer dar conta do que é do outro e não quer assumir aquilo que é próprio nosso. Então, por isso também volta a importância da gente, lá no início, né? Psicologia, psicoterapia não é coisa de louco, não é coisa pra doido. É coisa que nos ajuda a nos colocar naquilo que é nosso, de assumir aquilo que é nosso e de entender aquilo que é do outro. Porque tem coisa que a gente vai dar conta de fazer porque pertence ao que é nosso. Mas tem coisa que está além do que a gente é capaz, né? Tem coisa que a gente vai ter que olhar e dizer, não posso, não dá, porque pertence ao outro. E o que é que a gente... E aí tem esse limiar, né? De até onde, até que ponto eu posso chegar para falar com o outro, até que ponto eu não posso. E aí vem esses conflitos, né, Paulo? De entender que isso também perpassa por relações, por confiança, por solidificar relacionamentos e construir relacionamentos. Porque isso, quando vai se fortalecendo, se fortificando, claro que posicionamentos políticos são posicionamentos de vida, né, muitas vezes. São posicionamentos que vão nos dizer com quem que a gente vai ter afinidade e com quem que a gente não tem. Isso, às vezes, podem ser coisas pequenas para umas pessoas, mas podem ser grandiosas para outras. A gente precisa reconhecer isso, né? Que muitas vezes a política está nesse lugar também. Mas entender que por trás dessa tela existem seres humanos, né? Existem pessoas que também têm coração, que também têm sentimento e que também têm uma vida ali, né? Que a gente não sabe. Ter cuidado, né? O que eu falo com o outro, porque eu não sei como vai chegar no outro. Isso é muito sério, isso é muito perigoso. Por isso que é importante a gente ir lá buscar um profissional, um psicólogo, um psicoterapeuta, para a gente se perceber e se entender. Porque quando a gente colocar aqueles óculos, né? A gente vai enxergar o outro a partir daquilo que é nosso,
Mas a gente, quando vai para a psicoterapia, é como se a gente colocasse um escudo, né? E às vezes é aquele que a gente vai percebendo, ele tá me olhando assim, mas não pertence a mim, é dele. Então deixa eu, né? A gente vai se conhecendo e vai descobrindo, não, isso aqui não vai me afetar porque não pertence a mim, pertence ao outro. Isso é o bacana também. Ou seja, na terapia, a gente amplia os nossos conhecimentos, os nossos horizontes. Porque no dia a dia, a gente pega um fato, uma palavra, uma frase, e o que eu percebo é que esse fato, essa palavra, isso rotula a pessoa o resto da vida, não é? Para algumas pessoas. Então, assim, fulano disse isso. Então, aquele ponto que fulano disse, afirmou aquela determinada situação, ou opinião, acaba com ele o resto da vida. É como se ele fosse a pior pessoa do mundo, né? E que nada mais ele pode fazer para se retratar. E o que eu observo é que todo mundo é muito dualista. Todo mundo tem um lado bom e um lado ruim. Todo mundo erra e todo mundo acerta. São 24 horas por dia a gente tá errando e acertando. O que falta mais é empatia. É contar até 10. Eu acho que todo mundo teve um momento, seja na política municipal, ou estadual, ou federal, ou federal, né? Principalmente a federal, é isso que eu não entendo. A colocação minha. Eu acho que a federal ela veio de uma maneira muito mais agressiva para nós, mas pelo fato da pessoa estar mais distante, o presidente estar mais distante, eu geralmente deixo para lá ou não procuro saber tanto. Certo? Porque a gente tem na ilha, na menor ilha, a gente está em Gravatá, na nossa ilha, então só aqui que interessa. Né? Particularmente, eu não gosto do presidente. Mas eu acredito que em algum momento ele tenha as qualidades positivas dele. Certo? Eu não simpatizo com ele com uma boa parte, diverso minha opinião, dá dele muitas coisas. Mas eu não tenho, vamos dizer, esse ódio construído. E a gente está vivendo numa sociedade tão de ódio. De ódio, é verdade. Sabe, que a gente não se suporta. Então teve coisas que eu vi ultimamente, seja em qualquer situação na política ou no dia a dia, que eu precisei contar até 10 e disse, mas espera aí. Eu tenho uma coisa muito positiva em mim. Eu sempre tento olhar o lado bom das pessoas. Não é? Também. Sempre eu tento, assim. Às vezes a pessoa faz alguma coisa comigo, eu tenho meu momento de explosão, mas geralmente eu já consegui controlar. Então, assim, quando eu vou explodir, eu vou pro banheiro, explodo lá no banheiro, na frente do espelho, eu vou pro quarto, explodo sozinha. Tenho que botar aquela raiva pra fora e depois eu respiro e vou analisar o que a pessoa tem de bom. Mas o que eu falo pra gente, deixar você encerrar, é que os consultórios talvez estejam tão cheios porque a gente não se suporta e não suporta mais o outro. Não é? A gente quer trocar o outro, como se a gente trocasse a mercadoria. A gente quer devolver ao outro qualquer defeito que ele venha, como se a gente às vezes compra eletrodoméstico, alguma coisa que a gente comprou, se arrependeu e descarta, e dá, e joga fora. E as relações humanas são tão mais complexas do que isso, para a gente estar com essa visão tão limitada. Né? Pensou diferente de mim, eu corto da minha vida, eu tiro do meu Facebook, eu não falo mais com a pessoa, eu odeio aquela pessoa. Então, eu consigo, certo? Mesmo com dificuldade, às vezes uma pessoa tem um pensamento totalmente diferente de mim, coçar a cabeça e dizer assim, mas deixa eu entender o ponto de vista. Né? E eu imagino assim, como um psicólogo, lógico que você fez todo o estudo para isso, e eu sei que tem que fazer terapia também, porque deve ser muito conflitante também você às vezes pegar pessoas tão diferentes de você, né? E às vezes estão igual. E às vezes estão igual. E ser imparcial, né? Não julgar, acolher, porque acredito que tem depoimentos que sejam muito fortes. Né? Eu escutei uma coisa muito interessante, assim, na dor, todo mundo é solidário, mesmo que seja, às vezes, até sendo nosso inimigo. Na dor, às vezes, quando a gente está num grauzinho melhorzinho, a gente até no momento da dor, a gente vai lá e auxilia nosso inimigo. O problema é quando o nosso amigo ou nosso inimigo está bem, está feliz, né? Então, eu acho que é nesse momento de felicidade que as relações acontecem
que os conflitos também acontecem de uma maneira mais, vamos dizer, conflitantes. Eu não poderia dizer outra palavra, mas eu vou usar essa que é mais bonita. Essa serviu bem. Essa é mais bonita. É isso, e não é fácil, não só para mim, enquanto psicoterapeuta, e para os meus colegas profissionais de psicologia, né? Mas eu acho que, no geral, porque as relações, elas não se dão só dentro do consultório, né? A vida real é que, onde a gente constrói, onde a gente vai percebendo as relações, e não é fácil. Claro que eu, no lugar, né, do lado de cá, da terapia, é difícil, que quando eu brinco, né, e às vezes igual, é porque tem paciente que olha assim, meu Deus, como que eu vou ajudar essa pessoa se eu faço exatamente isso, sabe? E eu vou perceber também dentro desse processo, que a gente não é de todo ruim, mas também não é de todo bom no sentido de comportamento, de percepções, né? A gente sempre tem algo a melhorar, né? E de fato, isso vem sendo algo percebido, assim, enquanto essa impaciência, né, Carla? A gente não tem paciência nem pra gente mesmo, às vezes, quem dirá pro outro, né? Eu acho que isso é um exercício que a gente pode fazer. Eu até brinco com alguns pacientes, a gente não pode fazer terapia no outro, a gente não pode fazer terapia na sua mãe, no seu pai, a gente pode fazer em você, né? Então, o que é que a gente junto pode fazer? Se a gente não pode fazer terapia no outro, o que é que pra gente a gente pode fazer para ajudar a melhorar? Né? Porque se cada pessoa, eu até conversava com o Paulo esses dias, né? De cada cabeça é um mundo. Então, né? Imagina quantos mundos que tem aqui na Terra, né? Então, se a gente cuida do nosso mundo, a gente vai ajudando a mudar o mundo do outro. Quando a gente muda o mundo do outro, olha só, muda o mundo, né? Então, como é bom se a gente, como será bom quando um dia a psicologia tiver também esse lugar, né, tão grandioso, que já é, mas que infelizmente nem sempre é percebido como tal, né? Uhum. Aline, poxa, brigadão. Se eu pudesse, eu passava bem mais tempo, né? Mas assim. Falo demais, né? Passou por Maravilhoso. Maravilhoso. Na sua área, eu já assisti daqui. Assim, já mandando elogios. Foi muito bom mesmo. E pretendo, né, junto com Carla aqui, a gente criar outras coisas aí e a gente vai se comunicando. Tá certo? Brigadão. Com certeza, E eu gostei dessa de cada cabeça é um mundo. E eu vou completar. E cada mundo tem seu jeito de olhar, né? Não é? Então, verdade, assim, Aline, com certeza. Brigadão mesmo por você ter aceitado, né? Você aí, a gente começou com Joelma, né? Que foi uma professora, né? Joelma a nossa Carvalho, tá aqui assistindo. Joelma Carvalho, a gente começou com ela. Joelma, Nivaldo, né? Justo. E, né, a temporada de Um Jeito de Olhar, né, vai dar uma paradinha, porque a gente também precisa de descanso, mas volta aí em 2021 com coisas novas aí, né? Mas coisas antes novas. de parar, peraí, só um minuto. Mas antes de parar, peraí. A gente sempre fica recebidos, a gente tem recebido. Você tá ficando chique. Olha aqui aqui o papai. A gente sempre tenta evidenciar o trabalho da nossa cidade, porque o Jeito de Olhar veio para isso, porque tem tanta gente talentosa, veja, você mesmo. Não é? Extremamente talentosa. Extremamente talentosa, extremamente inteligente, com a visão de mundo tão aberta, e às vezes a gente tem esse preconceito que é de Gravatar, não vamos escutar, não, que é da cidade. E a gente tem que ouvir. Então, a gente recebeu um recebido. Receber um recebido é ótimo. Não, mas foi um recebido. Mas, ó, é uns deixa eu aproximar da câmera, peraí. Que eu ainda apanho com Peraí, deixa eu aproximar. Tá pronto. Vai aproximar. Que são... uns biscoizinhos, né? Biscuits, são porta-guardanapos, que até a pessoa que me presenteou foi caramba. Andréia Florencio. Peraí, Lília Holanda. Lília vai... Ó, tá vendo? Não, não é doce não, minha filha. É biscuit, quer comer. Certo? Que olha que gracinha. Que é para botar os portas-guardanapos na bem bonitinho, ceia, né? De Natal, tá? Então, depois eu posto a foto deles todos completos, que é de uma Justo, artesã daqui de Gravatar. E no contato dela, Ariana, né? Ariana, eu acho que é Ariana Florencio, tá? Que é irmã de André, que deu esse mimo pra gente. Também quero agradecer a Divanete, que também deu outro presente, só que tá ali, eu não posso mostrar agora. Verdade. E Messinha também, que nos presenteou, mas já tá na barriga. Aí obrigada, ficou tá? bem gostoso. E, Aline, mais uma vez, brigadão, tá certo? Por eu que agradeço. Aí,
A Antônio Sabino está dizendo aqui, foi maravilhoso, muito esclarecedor. Parabéns, colegas professores e colegas psicólogos. Isso. Foi um bate-papo maravilhoso. E Simone ainda diz assim, respeito é a parte de tudo. Respeitar a mim também ao outro e ao mundo. Olha aí. Eita! Aí, aqui, ó. Lina aqui contribuindo também. Eu acho isso massa, né? Que a gente fica transmitindo daqui, é uma casa mesmo, né? Assim, passando conhecimento e a casa é viva aqui, né? E Lilian participando. Começou participando, né? Aqui na temporada, baixando tua cadeira e encerrando aí. Aline, pode suas palavras finais aí pro povo, né? Fica à vontade. Queria primeiro dizer que Manhã também participou, ela foi da produção e trouxe água, obrigada. Ela participou também. E queria agradecer vocês pelo convite. Me senti muito honrada, né? Como eu falei, quando o Paulo ligou para mim, eu disse, meu Deus, quem diria, né? Meu professor, Carlos também, não vou entregar a idade não, né? Nem vou dizer não pequenininha. Não vou entregar. Do tamanho de Lilian. Desse tamanho. Mas hoje a gente está aqui, né, falando de igual para igual, profissionais. Eu me sinto muito feliz em participar de alguma forma disso. Quem quiser também saber mais sobre o que aqui é um tempo curto, mas se alguém quiser conhecer um pouco mais, saber sobre o método, pode procurar o site. Posso falar o site, Cláudia? Lógico que sim. O site, na verdade não sei o site, mas é só colocar TIP Clínica no Google, TIP, TIP Clínica, e lá vai ter tudo, tem telefone para contato, tem sobre terapia, sobre curso, sobre livros, sobre tudo. E também se alguém quiser falar comigo, né, eu também estou no Instagram, Aline Santos, podem procurar, ou pode procurar Paulo também, que ele tem meu contato, para a gente poder, né, se alguém precisar de algum apoio, ainda mais nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, né, a gente enquanto profissional, eu estou também disposta a ajudar, né? Quem quiser pode me procurar, ou para a gente conversar, ou se precisar de algum atendimento, alguma coisa, eu estou à disposição. E muito obrigada. Só para ratificar, viu? Só atrapalhando você. Eu faço terapia e faço terapia online, né? Pago online, assim, só para que as pessoas que estiverem aí ouvindo, né? Que gostou de Aline e aí pega o contato dela, né? E assim, igual a uma terapia lá, você vai olhar para a pessoa e vai fazendo o processo de terapia. Ou contrata a Berenice, né? Que é a iniciadora que tá botando aqui. A mãe muito orgulhosa. Então a mãe também, por favor, mãe, anota aí, tá? Valeu mesmo. Isso. O qualitativo não muda, né, Paulo? Você tá aqui para provar. A qualidade do atendimento não muda, a mesma. Né? E isso é muito importante mesmo que as pessoas saibam, né? Que, assim, eu continuo fazendo, né? Mesmo com a pandemia, mas não muda. É do mesmo jeito, né? Assim, e tô super feliz, super bem. Também dei uma paradinha agora que eu vou passar um tempo de férias, né? Com minha família e meu amor, que tá aqui, né? Mas, assim, não muda e você pode fazer à distância tranquilo, que é do mesmo jeito. Exatamente, então é isso, muito obrigada, foi um prazer enorme estar aqui com vocês e com todos vocês, né, que estão assistindo e quem vai assistir posteriormente, né, e não está ao vivo, mas vai assistir depois. Foi um prazer muito grande, espero que eu tenha de alguma forma esclarecido algumas perguntas e caso tenha ficado ainda dúvidas, eu estou à disposição. Valeu, minha filha, obrigadão.